Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você puder fazer isso logo no começo do vídeo, me ajuda realmente muito. Dá um pause, clica aqui em curtir e comenta alguma coisa, pode ser um coração amarelo, como vocês comentaram na semana passada, ou até mesmo o balãozinho do It, que algumas pessoas comentaram e eu simplesmente amei. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe aí um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail dedemeianoitestories@gmail.com, porque semana que vem teremos o segundo episódio do Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se inscrever no nosso segundo canal, onde eu irei postar vlogs, conteúdos mais pessoais, e o quadro Make Mitos e Lendas será postado lá, e todos os outros continuarão por aqui. E o caso de hoje é um caso australiano e vocês sabem como são os casos australianos. Então, vamos para o nosso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a temas relacionados a abuso sexual infantil, humilhação e agressão infantil, esse vídeo não é para você. Aqui no canal existem vários vídeos, vários casos que com certeza vão ser muito mais tranquilos de serem ouvidos. E infelizmente o caso de hoje não é esse caso. E se você é um dos seguidores raiz deste canal e você vai assistir esse vídeo de qualquer jeito porque você é teimoso, eu vou deixar como sempre os avisos de gatilho antes de falar de uma parte mais gráfica. E já aviso que sim, o caso de hoje é daqueles de passar muita raiva. Mas muita mesmo. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Lee Renea Mears nasceu no dia 24 de julho de 1975, sendo filha de Robin Lee Mansell e Robert William Mears. Mas infelizmente o relacionamento dos pais não era dos melhores, eles viviam brigando o tempo inteiro e por coisas muito pequenas, e basicamente eles só estavam juntos meio que pelo amor que eles sentiam pela filha. Porém, acabou chegando um momento em que não dava mais, então quando Lee estava com apenas 7 anos de idade, eles decidiram se divorciar. Após o divórcio, Robin começou um relacionamento com outro homem que tinha o sobrenome Lee, tipo exatamente da mesma forma que escreve o nome da filha dela, Lee. E pouco tempo depois, em 1983, eles tiveram outra filha chamada Jessie. E acontece que Lee adorava o fato de que o seu padrasto tinha o sobrenome, que era o nome dela, e ela achava incrível ter o nome duplicado, então ela queria o sobrenome Lee para ela. E também porque seria ali mais uma conexão que ela teria com sua irmã, porque elas teriam o mesmo sobrenome. E então ela passou a ser chamada Lee, mesmo após a sua mãe e o seu padrasto se divorciarem. Em 1986, Lee morava com sua mãe e com sua irmã em Fullerton Road, em Thorne Bay, na Austrália. E lá, Robin conheceu um homem chamado Brad Sherman, e pouco tempo depois eles começaram um relacionamento e se casaram. Lee era uma adolescente normal que só queria que as pessoas gostassem dela e que ela fosse aceita. Ela estudava na Newcastle High School e, de acordo com sua avó, apesar de ela ter frequentado várias escolas diferentes, pelo fato de que sua família se mudava com bastante frequência, ela amava ir para a escola e isso nunca atrapalhou. E o seu grande sonho era se tornar uma veterinária, já que ela era completamente apaixonada por animais. Desde criança, ela sempre teve uma relação muito boa com a sua família, principalmente com a sua avó, com quem ela passava boa parte do seu tempo livre, seja nos fins de semana ou até mesmo nas férias. Além disso, ela adorava sair com a sua prima e melhor amiga, que se chamava Tracy. E Lee sempre foi muito determinada com as coisas que queria, e por conta disso, juntamente com o fato de ela estar no ápice da adolescência, com seus 14 anos de idade, ela era um pouco rebelde, mas nada demais.
No dia 3 de novembro de 1989, Lee iria para sua primeira festa adolescente, que seria o aniversário de 16 anos de idade de um menino chamado Jason Robertson, que também estudava na Newcastle High School. E como vocês podem imaginar, Lee estava extremamente animada e eufórica para essa festa, porque seria a sua primeira festa adolescente, meio que praticamente a sua primeira festinha, e também porque seria a festa da galera mais velha, que geralmente são considerados como a galera mais descolada, a galera mais legal, mesmo que eles não sejam. Apesar de ser uma festa para adolescentes, mais de 50 pessoas iriam comparecer e muitas meninas mais novas tinham recebido o convite, o que é uma grande red flag. Por quê? Porque eles não convidaram ali meninos mais novos. Eles apenas convidaram meninas. Mas obviamente que naquela época as meninas não perceberam quão problemático isso era. Elas apenas ficaram muito felizes porque elas iriam para uma festa da galera descolada. A festa iria acontecer no antigo clube de surf de Stockton, na cidade vizinha de Stockton, que era extremamente popular entre os adolescentes e que antigamente costumava ser um prédio abandonado, até ter sido comprado 4 anos antes e ser transformado em um espaço de eventos. Quando Lee pediu permissão para sua mãe para que ela pudesse ir para essa festa, Robin ficou meio hesitante, afinal sua filha tinha apenas 14 anos de idade, mas Lee ficou insistindo muito, muito mesmo, todos os dias, implorando, até que Robin acabou cedendo após Lee dizer que teria supervisão adulta. O que meio que era verdade, mas nem tanto. Porém, a própria Lee não tinha muita noção de como essa festa seria, ela apenas queria ir. Como eu falei pra vocês, Lee queria muito ser aceita e ela queria muito que as pessoas gostassem dela. E meio que aquela festa seria a oportunidade perfeita pra isso, onde ela poderia mostrar quem ela realmente era, o quão legal ela era, extrovertida, atenciosa e divertida. E além disso, tinha uma banda local que iria tocar chamada Cardinal Sin, e aparentemente Lee tinha um crush em um dos membros. Ou seja, ela tinha mais um motivo para estar extremamente ansiosa para essa festa. Mas obviamente, como sendo ainda muito nova, ela tinha um horário para voltar para casa, que seria às 11 horas da noite, que seria o horário em que o seu padrasto iria buscá-la. O que Lee não sabia era que nessa festa teria muito álcool e muitas substâncias ilícitas, e a quantidade de adolescentes que participaram dessa festa, que compareceram, varia muito de fonte para fonte. De acordo com os policiais, foram cerca de 50 a 60 alunos, enquanto, de acordo com a mídia, foram mais de 100. Sendo que, como eu falei pra vocês, tinham muitas pessoas de 16 anos, mas também tinham muitas pessoas mais novas, de 14, 12 e até mesmo 10. Claro que Robin não tinha a menor ideia de que teria tudo isso nessa festa, e ela também não sabia que os adultos responsáveis seriam 2 adolescentes de 18 e 19 anos de idade. Um deles se chamava Matthew Webster, também conhecido como Fat Matt, ou Matt o Gordo, e o outro, super adulto, se chamava Guy Wilson. E nós sabemos como adolescentes nessa idade são extremamente responsáveis. Sim, eu estou sendo extremamente irônica. Às 7 horas da noite do dia 3 de novembro, Robin deixou a filha em uma pizzaria chamada Roberta's Pizza Bar, onde Lee se encontrou com mais 2 amigas para que elas pudessem ir juntas. E antes de ir embora, Robin acenou para ela e a lembrou de estar pronta no horário combinado porque o seu padrasto iria buscá-la. Como as meninas estavam na pizzaria, obviamente elas aproveitaram para comer uma pizza, o que eu queria agora, mas eu estou fit, focada, foco, força e fé. E em seguida, elas caminharam os 2 quilômetros até o clube de surf de Stockton, chegando lá às 7h30 da noite. Pouco antes das 11 horas da noite, Brad Sherman, o padrasto, saiu de casa e foi até o clube de surf. Mas quando ele voltou para casa, ele estava sozinho e muito agitado, dizendo para Robin que Lee não estava no local onde eles haviam combinado. Em seguida, após conversar com ela, ele voltou para o clube para continuar procurando por Lee. Então ele entrou, olhou o clube por dentro e percebeu que tinham muitos adolescentes / crianças completamente embriagados e meio que caídos, tanto dentro quanto na área da praia.
E só nesse momento que ele descobriu que os adultos que estavam supervisionando a festa eram 2 adolescentes de 18 e 19 anos de idade que, na verdade, só haviam aceitado supervisionarem tudo aquilo porque eles iriam conseguir de volta uma caixa de cerveja. Pois é, quando ele perguntou a alguns adolescentes onde ele estava, se eles sabiam onde ela estava ou se eles a haviam visto, a grande maioria não conseguia dar uma resposta que fizesse muito sentido, considerando que eles estavam sob efeito de álcool ou de outras substâncias, até que um deles disse que talvez ela tivesse decidido voltar para casa andando. Nisso, lá foi Brad novamente para casa, só que Lee não estava em lugar nenhum, então ele voltou para o clube e continuou procurando por ela. E a esse ponto, ele já estava procurando há muito tempo e ele estava começando a ficar bem irritado porque eles tinham combinado o horário e ela deveria estar ali fora naquele horário e ela não estava. Então ele meio que começou a imaginar que ela teria ido para casa de uma amiga, mas não avisou nem a ele, nem a sua mãe. Então ele voltou para casa. E como era super comum que essas festas nesse clube fossem até a manhã seguinte, Robin começou a imaginar que sua filha teria decidido ficar mais tempo, meio que quebrando aí a confiança que elas tinham estabelecido e também falhando no seu primeiro teste de festa, onde supostamente ela teria se aproveitado do fato de sua mãe ter deixado ela ir e simplesmente ter ficado mais tempo do que deveria, e com certeza quando ela voltasse para casa, ela ficaria de castigo. Porém, na manhã seguinte, ainda não tinha nenhum sinal de Lee. Agora, a esse ponto, os seus pais estavam meio zangados pelo fato de que eles achavam que ela tinha sido irresponsável e, ao mesmo tempo, eles estavam meio preocupados. Por volta das 9h30 da manhã, Brad, juntamente com alguns amigos, formaram um grupo de busca e foram para a área do clube para procurar por Lee. E ainda assim, em momento nenhum passou pela cabeça deles de que algo ruim poderia ter acontecido. Eles apenas imaginavam que a encontrariam desmaiada na praia ou algo do tipo, mas infelizmente esse não era o caso. Depois de um tempo, um dos jovens que estava ajudando na busca acabou se deparando com o que ele achava que era um manequim, mas infelizmente nós sabemos que nunca é um manequim e não demorou muito até ele perceber que realmente não era, e quando ele se aproximou, ele percebeu que tinha acabado de encontrar o corpo de Lee. Ela estava deitada de costas, com as pernas abertas e completamente sem roupa, exceto pelas meias e pelos sapatos. O seu short havia sido puxado até o seu tornozelo e o restante das suas roupas, que incluíam seu sutiã e a sua camisa, foram encontrados ao lado do seu corpo e estavam encharcadas de álcool. Ao seu lado tinha uma pedra de 6 quilos que estava coberta de sangue. E por conta da gravidade dos seus ferimentos, o seu rosto estava praticamente irreconhecível e o convite para a festa ainda estava dentro do seu bolso. O corpo de Lee foi encontrado pelo próprio aniversariante da festa do clube de surf, Jason Robertson, que chegou a ajudar Brad a procurá-la na noite anterior, mas como já estava muito escuro, eles não haviam visto nada. E naquela manhã, ele recebeu uma ligação frenética de Robin, dizendo que a sua filha ainda não tinha voltado para casa. Então, ele voltou a se encontrar com Brad para ajudar nas buscas. Quando o corpo de Lee foi encontrado, eles imediatamente chamaram a polícia, e quando a polícia chegou no local, eles começaram a recolher evidências, enquanto o corpo de Lee foi enviado para autópsia. Era muito evidente que a arma do crime tinha sido a pedra de 6 quilos e que ela havia sido utilizada diversas vezes. Mas além disso, Lee também tinha marcas em seu pescoço que mostravam que ela havia sido estrangulada. Talvez o assassino utilizou o segundo método primeiro, mas como não teve o resultado esperado, pegou a pedra para finalizar o serviço. Ela havia sofrido hemorragia por asfixia e tinha múltiplas lesões na mandíbula, nas costelas, no fígado e no rim direito. E durante a autópsia também foi descoberto que Lee havia sofrido uma agressão sexual extremamente violenta e que antes daquela noite ela ainda era virgem. Por conta dessa agressão, ela ficou com muitos ferimentos internos em sua área íntima e acredita-se que para isso foi utilizada uma garrafa de cerveja e não foi encontrada amostras de sêmen em nenhuma parte do seu corpo. Após a descoberta do crime, a polícia de Newcastle começou a tentar descobrir
quem eram todas as pessoas que haviam ido para essa festa, e para isso eles usaram a ajuda de Jason Robertson, que deu para eles a lista completa. A partir disso, a polícia começou a conversar com os moradores locais e muitos deles disseram que a festa foi muito tranquila, que eles não ouviram nada demais e nem viram nada demais, pelo menos de suas próprias casas. Porém, alguns deles disseram que em um certo momento eles ouviram a garota gritando muito alto e então tudo ficou muito quieto. Pouco tempo depois, 2 repórteres do jornal Sydney Morning Herald conversaram com 2 meninas que disseram que eram as melhores amigas de Lee, mas que não haviam comparecido à festa porque elas não haviam sido convidadas. E elas a descreveram como sendo uma menina extremamente atraente e que por conta disso, e também pelo fato de ela ter se desenvolvido fisicamente mais rápido que as outras meninas da escola, ela recebia ali muita atenção dos meninos, só que não era uma atenção inocente, muito longe disso. Chegava ao ponto em que elas tinham que literalmente protegê-la. À medida em que a população de Stockton foi descobrindo sobre o brutal assassinato, muitos moradores estavam muito relutantes em acreditar que os jovens que moravam ali poderiam ser capazes de fazer algo tão cruel. E o dono do restaurante, Roberto's Pizza Bar, chegou a dizer que ele conhecia aqueles jovens há muito tempo e que eles eram muito responsáveis. Bom, aparentemente, eles não se conheciam tão bem assim. Pelos próximos dias, os investigadores estavam tentando descobrir o que realmente havia acontecido naquela noite, e para isso, eles questionaram mais de 50 jovens, e só depois disso que eles começaram a ter ali uma ideia de que aquela festa não tinha sido tranquila nem um pouco e que, na verdade, tinha sido um tanto quanto selvagem. Porém, não seria nem um pouco fácil para eles conseguirem juntar as peças desse quebra-cabeça, porque acontece que a grande maioria estava completamente embriagada naquela noite ou sob efeito de substâncias ilícitas, e por conta disso, muitas não conseguiam se lembrar exatamente o que tinha acontecido, muitas estavam inventando histórias extremamente mirabolantes, ou até mesmo muitas estavam dizendo que nem haviam ido. Outro problema enfrentado pela polícia de Stockton foi o fato de que os meninos da região, os jovens, eles viviam sobre um código de broderagem. Ou seja, nenhum deles queria abrir a boca e ser considerado como X9 e também não queriam delatar nenhum de seus amigos. E que amigos! E mais, os próprios pais desses jovens que sabiam de alguma coisa ou até mesmo de tudo, se recusavam a falar alguma coisa e também proibiam seus filhos de falarem com a polícia, e isso no intuito de proteger os seus próprios filhos de que eles fossem acusados de alguma coisa. Mas felizmente, alguns jovens, pouquíssimos, foram falar com a polícia, mas obviamente só após eles lhe prometerem que suas identidades nunca seriam vazadas, e só então que a polícia conseguiu ter uma linha do tempo. Acontece que o responsável por ser o segurança, entre muitas e muitas aspas, e ver quem podia ou não entrar na festa, além de carimbar todos os convidados com o marcador verde em suas mãos, era Matthew Webster, de 18 anos de idade, que eu mencionei para vocês mais cedo. Quando Lee e suas 2 amigas chegaram no clube de surf de Stockton, a festa já estava super animada e a banda já estava tocando. Para quem via de longe, era uma típica festa adolescente, mas apesar de o clube de surf não permitir álcool, obviamente que o aniversariante e os convidados deram um jeito nisso. Então, realmente, dentro do local não tinha nada disso, mas do lado de fora era bem diferente, com direito a todos os tipos de álcool e substâncias ilícitas. De acordo com Jason, o aniversariante, ele disse que ele levou apenas uma pequena quantidade de bebida, ele não queria que tivesse saído tanto do controle assim, mas que os seus amigos acabaram levando muita bebida e também essas substâncias ilícitas. E quando chegou lá, ele meio que não tinha como fazer mais nada, não tinha como impedir, porque ele era uma pessoa e o resto eram, sei lá, muito mais. E por conta disso, pelo fato de ter bebida do lado de fora, a festa ela foi se espalhando pela praia e pelos arbustos, onde tinham muitos adolescentes dando uns pega, mas assim, dando uns pega pesado. Por volta das 8h30 da noite, a polícia chegou a aparecer no local para ver se estava tudo certo, se estava tudo sob controle, o que definitivamente não estava.
Porém, de alguma forma, os adolescentes acabaram descobrindo que a polícia estava indo até lá. Então, eles pegaram tudo que não podiam, né, tudo que era proibido, e esconderam. Ou seja, quando a polícia chegou lá, olhou tudo, eles viram que estava tudo ok. E então eles foram embora. E assim que eles foram embora, e assim que não dava mais para ver a viatura da polícia, tudo voltou ao que era antes. Aparentemente, muitas das bebidas haviam sido compradas exatamente para que as meninas menores de idade bebessem e ficassem completamente embriagadas. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu, e Lee estava entre uma dessas meninas. E meio que literalmente aquela era a primeira vez que ela bebia na vida, então ela bebeu apenas um copo ou uma pequena quantidade e ela já estava completamente bêbada. De acordo com alguns relatos, Matthew Webster chegou para os seus amigos, o seu grupo de amigos, e disse para eles deixarem Lee ainda mais bêbada porque eles iriam se aproveitar dela. E é a partir daqui que começamos a sentir muita raiva nesse caso. Quer dizer, ainda mais, porque eu tenho certeza que vocês já estão sentindo aí algum grau de raiva e de ódio. E também já estão aí prevendo mais ou menos o caminho que iremos chegar. E se você ainda não pegou o seu copo, ou melhor, o seu balde de água com açúcar, eu indico que você pause esse vídeo agora mesmo e vá lá na cozinha pegar. Não precisa ter dó não, tá? Você pode tacar, ó. Usa todo o açúcar que você tiver na sua casa, pode usar. A partir daqui, é uma mistura de fortes emoções. O primeiro menino que se aproveitou da situação foi um menino de 15 anos de idade não identificado, exatamente pelo fato de que ele era um menor de idade. Aparentemente ele disse, eu vou f*** Lee, e então ele praticamente a carregou porque ela não tinha condições de andar. Era esse o nível que ela estava, ela não conseguia ficar pé em um lugar, ela não conseguia meio que controlar o seu corpo. Então, ele praticamente a arrastou até a praia e lá ela foi abusada sexualmente. Em New South Wales, na Austrália, a idade do consentimento é 16 anos de idade. E qualquer pessoa com menos de 16 anos de idade não pode consentir nenhum tipo de relação sexual, mesmo que naquele momento ela tenha consentido. E Lee tinha apenas 14 anos de idade. E mesmo que ela fosse maior de idade, ela não tinha condições nenhuma de dizer sim, tipo, jamais. Ela claramente estava bêbada e qualquer pessoa conseguia ver aquilo. E é sempre bom lembrar, não é não. E mesmo que uma menina bêbada diga pra você sim, ainda é não. Após o abuso, Lee, que estava sangrando entre as pernas, conseguiu voltar cambaleando para a festa, chorando desesperadamente e pedindo por ajuda. Algumas pessoas, inclusive suas duas amigas, tentaram consolá-la e até perguntaram se ela queria que chamasse seus pais, mas ela disse que não. E então ela disse que havia sido estuprada por esse tal menino que não sabemos o nome, e ela denunciou para várias pessoas, mas ninguém fez nada. Não sei se por realmente não saberem o que fazer, considerando que a maioria era menor de idade e todo mundo estava completamente embriagado, ou se porque eles não acreditavam, que era o caso de muitos que estavam lá, eles não acreditavam que ela realmente havia sido abusada sexualmente, ou também tem ali a opção de que eles simplesmente não estavam nem aí. Que sinceramente é a opção que eu mais acredito e vocês já vão entender o porquê. Não demorou muito até que Matthew Webster e Guy Wilson descobrissem o que tinha acontecido com Lee, e é de se imaginar que, como sendo os únicos maiores de idade e tecnicamente os responsáveis, eles iriam ajudá-la ou levá-la para casa ou algo do tipo, mas não, definitivamente não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles conseguiram piorar a situação ainda mais e foram ainda mais cruéis e mais nojentos. De acordo com relatos, assim que Matthew Webster descobriu o que tinha acontecido, ele chegou a dizer o seguinte para os seus amigos: ela é meio vagabunda porque todos nós não temos uma chance. Muitos que estavam no local chegaram a dizer que assim que Matthew disse isso, Guy Wilson foi até ali, colocou seu braço em volta dela, mas obviamente que não era para consolá-la ou algo do tipo. Ele apenas queria fazer exatamente o que seu grande amigo havia sugerido.
Então, super sarcástico e rindo como se, meu Deus do céu, que situação engraçada, ele perguntou pra Lee se ele poderia ir com ela e obviamente ela disse que não e o empurrou. Nisso, ele ficou com raivinha, pegou a cerveja dele, jogou em Lee e a empurrou no chão. Rapidamente, juntou-se um grupo de uns 10 meninos diferentes, incluindo Matthew Webster, claro, e começaram a andar em direção a Lee, que estava caída no chão, e começaram a xingá-la de todas as formas possíveis, enquanto derramavam mais cerveja nela, cuspiam e a chutavam. Tudo isso durou cerca de 5 minutos, enquanto a festa ainda estava acontecendo. E uma das piores coisas nesse caso é exatamente isso. As pessoas não fizeram nada para impedir, elas ficaram apenas observando, não chamaram a polícia, não ligaram para os seus pais para avisar o que estava acontecendo, ou nem ao menos tentaram impedir. Elas apenas ficaram ali observando essa barbaridade. Depois de um tempo, Lee conseguiu levantar e saiu correndo, mas infelizmente ela acabou tropeçando e isso só fez com que o grupo começasse a rir ainda mais. Então, com raiva, ela pegou uma garrafa de cerveja que estava do seu lado e arremessou em direção a eles, mas como ela não acertou ninguém, Guy Wilson ficou com raivinha, pegou a garrafa e arremessou em direção a ela, acertando a sua perna. Ela foi abusada sexualmente, agredida de todas as formas possíveis, cuspida e humilhada. E infelizmente ela foi vista pela última vez saindo do clube e indo em direção à praia por volta das 10h30 da noite, enquanto chorava e vomitava. Sendo essa a última vez que Lily foi vista viva. E só para acrescentar aí no bloquinho de raiva de vocês, em Stockton naquela época existia muito aquela mentalidade de meninos serão meninos. Isso fazia com que várias vítimas de abuso sexual acabassem levando a culpa, sendo que elas eram as vítimas, e isso porque muitas pessoas acreditavam que elas mereciam o que elas haviam recebido, sendo porque elas usavam roupas muito curtas ou porque elas beberam demais. O que é extremamente nojento e insano, e ainda mais insano o fato de que essa mentalidade existe até hoje. E infelizmente, Lee também levou a culpa por ter sido abusada sexualmente. Só pra vocês terem noção, teve um dos moradores que chegou a dizer que sim, que meu Deus, tudo aquilo era terrível, coitada. Mas poxa vida, ele tinha ouvido pelas pessoas que ela era uma menina que costumava dormir com vários garotos diferentes. Então ela tinha que ter merecido aquilo, né? Sim, isso é real, ele realmente falou isso. E ainda mais chocante que ele não foi o único. 90% da cidade pensava exatamente a mesma coisa. Lee tinha apenas 14 anos de idade e ela não dormia com vários garotos, ela era virgem e ela sonhava com aquilo de encontrar o príncipe encantado, como muitas de nós acreditávamos quando eram crianças e muitas ainda acreditamos. E mesmo que se ela dormisse com vários garotos, isso não lhes dá o direito de abusarem dela. O funeral de Lily foi realizado no dia 9 de novembro de 1989 e o seu pai biológico, Robert Mears, e o seu padrasto, Brad Sherman, foram os responsáveis por carregarem o seu caixão. Ela foi enterrada no cemitério geral de Stockton, onde foi colocada uma lápide em forma de coração que tem escrito o seguinte: dentro de nossos corações, lembranças de você viverão para sempre. Depois do seu enterro, por incrível que pareça, as acusações e as fofocas ficaram ainda mais fortes. Cada um tinha sua própria teoria de quem era o assassino. As meninas estavam morrendo de medo de saírem sozinhas porque elas acreditavam que tinham assassina solta, enquanto os meninos estavam brigando entre si, acusando uns aos outros por falarem com a polícia. Mas a esse ponto, a polícia já sabia exatamente os responsáveis por iniciarem a roda de humilhação e também o responsável pelo abuso sexual. E mesmo que nada disso estivesse relacionado ao assassinato, o que era basicamente improvável, os investigadores precisavam conversar com esses 3 garotos. Um menino de 15 anos de idade que não teve sua identidade revelada, mas queremos chamar ele de Jeffrey, porque quero dar um nome pra ele, vamos falar bastante sobre ele. Eu acho que vai ficar bem confuso eu ficar falando sempre um menino de 15 anos que não teve a sua identidade revelada. Então, agora ele virou Jeffrey. Além, claro, de Matthew Webster e Guy Wilson. Quando questionado, Jeffrey admitiu ter tido relações sexuais com Lee,
Mas ele disse que, na verdade, quem tinha iniciado tudo era ela e também que tinha sido consensual. Mas os investigadores já haviam conversado com diversas testemunhas que afirmaram que Lee não tinha condição nenhuma nem de andar direito e que também, quando ela voltou da praia, ela disse para várias pessoas que ela havia sido abusada sexualmente. E mesmo que tivesse sido consensual, o que não foi, quando dois jovens menores de idade, na verdade, quando dois jovens abaixo da idade do consentimento, que na Austrália é 16, ambos podem enfrentar acusações de estupro. Ou seja, nem essa história de Jeffrey dizer que tinha sido consensual deveria ajudá-lo. Mas será que ajudou? Já Guy Wilson, o de 19 anos de idade, negou tudo inicialmente, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso e também que ele não tinha tido nenhum tipo de interação com Lee naquela noite. Mas pouco tempo depois ele mudou sua história porque tinham várias testemunhas que, em um estalar de dedos, podiam simplesmente desmentir toda a sua versão, dizendo que sim, que ele teve interação com ela e que, mais que isso, ele participou da roda da humilhação. Então, em um segundo questionamento, ele admitiu ter derramado cerveja, cuspido e jogado uma garrafa de cerveja nela. E Matthew Webster também confessou as mesmas coisas que Guy, mas negou 100% que tinha tido algum tipo de relação com ela, ou até mesmo que era o seu assassino. De acordo com ele, após a festa, ele decidiu ir em um pub e comer uma pizza. Porém, poucos dias depois, lá estava ele mudando a sua história e agora ele estava dizendo que não tinha ido para o pub e que sim, tinha ido dar uma volta. Após os interrogatórios, os três tiveram que dar amostras de DNA, porém, naquela época, testes de DNA eram muito novos, então a única coisa que eles conseguiriam descobrir era se o tipo sanguíneo deles batia com o tipo sanguíneo do assassino, mas isso não era o suficiente para dizer que eles eram assassino ou não. Além disso, eles também tiveram que entregar as roupas que estavam utilizando no dia da festa, porém, Matthew Webster deu as roupas erradas, ele não deu a roupa que tinha usado naquela noite, e sim roupas completamente aleatórias. E sinceramente eu não sei se mais tarde ele deu as roupas certas ou não, mas eu acredito que não. Infelizmente, não tinha nenhuma evidência física concreta que pudesse provar que um deles, ou os três, eram os culpados pelo assassinato. Além disso, os pais dos outros adolescentes ainda continuavam impedindo que eles falassem com a polícia e que fornecessem mais informações do que realmente tinha acontecido, seja por uma desconfiança geral da polícia ou até mesmo apenas porque eles não queriam que os seus filhos acabassem entrando em problemas legais. Em um ponto, começaram a surgir boatos de que o responsável pelo assassinato era Brad Sherman, o padrasto de Lee, e que na verdade eles estavam tendo um caso amoroso secreto. O que é extremamente nojento, porque esse rumor, ele apenas foi criado para que as pessoas conseguissem desviar o olhar dos jovens da comunidade de Stockton, e não porque eles realmente estavam preocupados em saber quem era o assassino. Eles criaram esse rumor, literalmente do nada, vozes da cabeça deles, porque não tinha nenhuma evidência e nenhum indício de que isso acontecia. Mas como as pessoas que realmente sabiam sobre o que tinha acontecido não estavam falando nada, esse rumor cresceu absurdamente. No dia 15 de novembro, pouco mais de uma semana após o assassinato de Lee, Matthew Webster e Guy Wilson foram acusados de agressão por terem jogado cerveja em Lee, além de terem cuspido nela e chutado nela. E Jeffrey, o menino de 15 anos, foi acusado de abuso sexual. E a polícia acreditava, eles tinham esperança de que com as acusações as pessoas decidissem falar um pouco mais, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. Por conta disso, Jeffrey foi libertado sob custódia dos pais, já que não tinha evidência suficiente para que ele fosse preso. E Guy Wilson e Matthew Webster ficaram apenas uma noite na prisão e na manhã seguinte eles também foram libertados. Mesmo assim, Matthew se declarou culpado do ataque, além de fornecer substâncias ilícitas para menores, mas continuou negando qualquer envolvimento com o assassinato de Lee, e enquanto aguardava sua sentença, ele voltou para casa após a sua fiança ser paga. Guy Wilson foi condenado a 6 meses de prisão, e Jeffrey se declarou inocente das acusações de abuso sexual, mas mesmo assim, ele foi condenado.
Mas calma, ele apelou a sua condenação dizendo que a relação que ele tinha tido com Lee tinha sido consensual e, por incrível que pareça, o juiz aceitou isso e o libertou e ele apenas teve que cumprir serviço comunitário. E mais nojento ainda é o fato de que após a anulação da condenação de Jeffrey, as pessoas começaram a culpar Lee, a vítima, ainda mais. Eles a culparam pelas condenações que os garotos haviam recebido. Eu nunca, em hipótese nenhuma, vou conseguir entender uma coisa dessas. Eles estavam tratando tudo aquilo como se fosse um triste incidente que havia acontecido em uma festa adolescente que simplesmente saiu do controle. O que é surreal. E como vocês devem imaginar, esse caso não deu raiva apenas a mim ou a vocês. A família de Lee estava indignada, frustrada e extremamente enfurecida. No dia 31 de janeiro de 1990, Brad Sherman, o padrasto, acabou se envolvendo em uma briga com Guy Wilson, porque aparentemente Guy chegou a dizer que a próxima vítima seria a irmã mais nova de Lee. Então, obviamente, Brad lhe deu 3 socos na cara. Por conta disso, ele foi acusado e se declarou culpado de agressão. Apesar de a agressão contra Lee ter sido abordada, embora o seu estupro tenha sido descartado, a polícia ainda não tinha evidências suficientes para acusar alguém do seu assassinato e durante meses ninguém estava falando nada. Em fevereiro de 1990, Matthew Webster e Jeffrey foram colocados em uma sala de interrogatório na delegacia, exatamente a mesma sala de interrogatório, e os investigadores acreditavam que com isso os dois iriam começar a se denunciar e iriam falar coisas que não deveriam, fazendo com que eles finalmente descobrissem quem era o assassino. Mas, novamente, não foi isso que aconteceu. Porém, mais tarde, naquela mesma noite, durante a sua terceira e última entrevista, Matthew finalmente confessou o crime. Ele disse que tinha matado Lee, mas que nem ele acreditava que tinha feito isso, que simplesmente tinha acontecido. Pois é. De acordo com ele, em um certo momento da noite, ele começou a procurar por suas cervejas. Então, ele foi para a praia para ver se as encontravam em algum lugar, jogadas, e viu Lee sentada em um canto. Então, ele decidiu chegar mais perto dela, mas ela continuou com as mesmas coisas de sempre, seja lá o que isso significa, e tentou ficar com ela. Então, eu acredito que a mesma coisa de sempre seja ela dizendo que não estava a fim de ficar com ele e queria que ele fosse embora e ficasse o mais longe possível dela. Mesmo assim, ele continuou ali insistindo, então a arrastou para um arbusto, tirou as suas roupas e abaixou o seu short, mas como ela ficou empurrando ele, dizendo que não, ele perdeu a paciência e então a matou. Primeiro tentou sufocá-la e como viu que isso não era o suficiente, ele pegou a pedra e começou a espancá-la. Ele disse que a matou porque ele estava com medo que ela o denunciasse. Após a confissão, ele foi preso e foi acusado pelo assassinato de Lee, mas mesmo confessando, ele não deu todos os detalhes, como, por exemplo, o fato de claramente ela ter sido violada com uma garrafa de cerveja. Até mesmo no julgamento, muitas coisas foram deixadas de fora e o culpado e a vítima foram descritos de forma completamente errada, enquanto Matthew foi descrito como um cara grande e gentil que simplesmente tinha bebido um pouco a mais e que matou Lee por medo de se meter em problemas. Lee foi retratada como uma menina promíscua que foi para a festa com a intenção de ficar bêbada e ficar com o máximo de meninos que conseguia. Pouquíssimo foi falado sobre todo o abuso e a violência que ela teve que passar durante toda aquela noite por vários adolescentes durante a roda da humilhação, que nunca tiveram que enfrentar nenhuma consequência pelas suas ações. Por fim, Matthew Webster foi condenado a 20 anos de prisão, mas cumpriu apenas 14, enquanto Guy Wilson foi condenado a apenas 6 meses de prisão e Jeffrey, nem isso. Ele apenas teve que cumprir 100 horas de serviço comunitário e pronto. E infelizmente a verdade do que realmente aconteceu naquela noite, nós nunca saberemos. Mais tarde, durante uma reportagem para o Radio International, a mãe de Lee, Robin, disse que quando ela perguntou ao detetive por que as outras pessoas não foram investigadas ou acusadas, o detetive disse a ela, ou melhor, ele perguntou a ela se ela sabia quanto custava a investigação. E se vocês acham que o fato de Matthew Webster ter sido acusado e condenado
fez com que as pessoas parassem de falar mal de Lee e colocá-la como a responsável por tudo isso, vocês estão muito enganados. Na verdade, as pessoas se viraram completamente contra ela, ainda mais, e começaram a ficar do lado de Matthew. Olha que bacana, um assassino, né? Vamos proteger o assassino, por que não? E melhor, vamos também assediar toda a família que está passando por um luto terrível, porque eles merecem sofrer ainda mais. É assim que eu imagino o que eles estavam pensando na época, porque simplesmente não faz o menor sentido. A casa da família era arrombada praticamente todos os dias, e toda vez que o Robin se deparava com algum dos meninos que estava na festa naquela noite, eles começavam a xingá-la e a cuspir nela. E infelizmente tudo isso afetou a família de uma forma muito pesada. O pai de Lee, Robert Mears, chegou a tentar tirar a própria vida em 1990, e o seu padrasto, Brad, chegou a ficar uma semana em um centro de saúde mental porque ele ficava revivendo a cena de encontrar o corpo de Lee daquela forma, e também porque ele não conseguia meio que absorver e entender por que as pessoas acreditavam que ele estava envolvido em tudo aquilo. 3 anos após o assassinato, Robin decidiu sair de Stockton porque estava demais, ela não estava conseguindo mais viver com aquilo todos os dias. Mesmo após alguns anos, as pessoas não conseguiam entender que a vítima era sua filha e não o contrário, e por que eles ficavam criando tantos rumores e tantas fofocas terríveis. E eu não sei se ela e Brad continuaram o relacionamento, mas como não encontrei nenhuma informação sobre isso, eu acredito que não. Matthew Webster recebeu liberdade condicional em junho de 2004, aos 33 anos de idade, mas o Conselho de Liberdade Condicional da Nova Gales do Sul o proibiu de continuar morando em Stockton ou na área de Newcastle, pelo menos pelos próximos 6 anos. Então, ele não poderia voltar a morar com sua mãe e só poderia visitá-la sob condições estritas, e por conta disso, ele se mudou para Sydney. 5 meses após sair da prisão, ele foi acusado de agressão após aparentemente ter quebrado a mandíbula de um homem. Então, obviamente, ele teve a sua liberdade condicional revogada e voltou para a prisão. Porém, as acusações acabaram sendo retiradas em 2005 pela falta de evidências. Infelizmente, esse é mais um caso de investigação fracassada e cheia de erros. Aparentemente, nenhuma das amostras de DNA que foram coletadas dos 3 suspeitos, juntamente com as suas roupas, chegaram a ser testadas. E basicamente, todas as acusações, todas as condenações foram baseadas apenas na confissão de Matthew Webster, ou seja, ele pode ter diminuído muito o que aconteceu, que provavelmente foi o que ele fez, criando completamente a sua própria narrativa. O que significa que nunca saberemos se mais alguém está envolvido no crime, porque temos apenas uma versão dos fatos. Existiram vários rumores de que teria sim mais uma pessoa envolvida no crime, e principalmente que essa pessoa seria Guy Wilson, porque várias pessoas testemunharam que Matthew Webster não havia saído sozinho e que sim, ele estava com Guy Wilson. Além disso, o relatório da autópsia mostrou que Lee havia sido atingida diversas vezes na cabeça com a pedra e que por diversas direções, indicando que mais de uma pessoa com certeza, pelo menos 2, estavam envolvidas no seu assassinato. E que possivelmente havia sido utilizado mais algum tipo de objeto. Ao longo dos anos, houveram pessoas, incluindo a mãe de Lee e outras organizações, incluindo o ministro da polícia, chamado Paul Whelan, que pressionou por uma investigação independente, principalmente devido ao trabalho policial de má qualidade e ao fato de que ninguém jamais foi acusado pelo estupro de Lee, mas no final nada mais foi feito e ninguém mais foi acusado. Após o crime, muitas pessoas decidiram sair daquela região e foram morar em outros lugares, mas ainda existem rumores e fofocas até hoje. E na verdade, a grande maioria tenta esquecer o que aconteceu e meio que jogar para debaixo do tapete, parecendo até que eles vivem em um código de silêncio até hoje. Nenhum ser humano merece ser tratado do jeito que Lily foi, sendo ela virgem ou não, tendo bebido por vontade própria, ou sendo forçada a isso, ou bebendo pouco, ou bebendo muito. Ela tinha apenas 14 anos de idade, com sonhos enormes, que amava as suas sardinhas e que sonhava em salvar os animais. Naquela noite, ela foi para uma festa, achando que seria um dos dias mais legais da sua adolescência, mas ao invés disso, ela foi tratada como um lixo.
O caso de hoje foi um caso extremamente triste e pesado, mas ainda assim é um caso que precisa ser falado. É mais um lembrete para que as pessoas conversem com seus filhos sobre consentimento e falem para eles que é necessário que a gente ajude uns aos outros, mas não só eles, os adultos também, porque nesse caso os adultos falharam e falharam feio. Se aqueles adolescentes que presenciaram tudo aquilo tivessem ligado para a polícia ou conversado com seus pais naquele momento, ou até que após o ocorrido, os seus pais, que provavelmente sabiam de alguma coisa, se não de tudo, fossem até a polícia e contassem tudo o que havia acontecido, a história de hoje poderia ter terminado de uma forma bem diferente. Mesmo que não fosse possível salvar Lee, que pelo menos os culpados, todos eles, pagassem pelos crimes que eles cometeram. Naquela noite, Lee perdeu a sua vida e a sua família perdeu uma jovem incrível que poderia ter tido um futuro brilhante e, quem sabe, até ter se tornado uma veterinária, que era como ela tanto sonhava. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. E não se esqueçam de se inscrever no nosso segundo canal, onde irão todos os vlogs e também os conteúdos mais pessoais e o quadro Make Mitos e Lendas. E é isso, até semana que vem.